Oi, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, de volta depois de mais de 2 meses sem episódio novo. Eu sou a Sabrina e espero que esteja tudo bem contigo que me escuta aí do outro lado. Como é bom voltar a gravar! No último episódio, li o poema Com Licença Poética, de Adélia Prado. Hoje vou falar do poeta chileno Pablo Neruda e de seu livro Canto Geral. Então, se não for inscrito ainda, te inscreve aqui no meu canal do YouTube, deixa um like e vamos que vamos. Ricardo Eliezer Naftali Reyes y Paso Alto é o nome de batismo do poeta que alterou legalmente seu nome para Pablo Neruda. Ele nasceu em 1904, no centro do Chile, mas foi ainda bebê morar no sul, em Temuco, e dizia que essa pequena aldeia, Temuco, é a paisagem essencial de sua poesia. Quando Neruda nasceu, o Chile tinha passado por uma guerra civil há uns 15 anos que transformou o país em uma república parlamentar. Em 1971, Neruda recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Além de poeta, ele foi diplomata e representou o Chile em diversos países. Eu tinha pensado em falar do Neruda desde fevereiro, quando saiu uma notícia de que ele foi morto por envenenamento em 1973. Segundo notícia no site G1, o corpo do poeta foi exumado há 10 anos em função de uma denúncia de assassinato. E no início deste ano, um grupo de especialistas entregou um relatório à Justiça do Chile, concluindo que a sua morte foi por envenenamento. A causa oficial da morte é câncer de próstata. Mas quem teria envenenado Neruda? O ano da morte dele coincide com o do golpe militar de Augusto Pinochet. Bom, Pinochet e sua ditadura mataram muitos opositores do governo, e Neruda era abertamente comunista. Essa não é a primeira polêmica envolvendo o nome do poeta chileno. Tem uma passagem das memórias do autor, com o título Confesso que Vivi, em que ele parece confessar ter cometido um estupro contra uma funcionária dele, enquanto era cônsul do Chile no Ceilão, atual Sri Lanka. A passagem diz assim, abre aspas, certa manhã, determinado a tudo, peguei-a com firmeza pelo punho e olhei-a no rosto. Não havia idioma em que eu pudesse falar com ela. Se deixou ser conduzida por mim sem um sorriso e logo estava nua na minha cama. O encontro foi de um homem com uma estátua. Permaneceu o tempo todo de olhos abertos, impassível. Fazia bem em me desprezar. Fecha aspas. Talvez o mais correto teria sido dizer que o encontro foi de um estuprador com uma vítima. O país, o Ceilão, vivia num sistema de castas e essa moça seria, ainda segundo o G1, de uma casta de pessoas que faziam limpeza. Fato é que Neruda tinha fama de mulherengo. E outra crítica que pesa sobre o poeta é a de ter abandonado uma filha doente, Malva Marina, que tinha hidrocefalia e viveu pouco tempo. Em 1924, ainda no início da carreira, Neruda publicou um livro de poemas chamado 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, que é um sucesso e o consagrou como um poeta do amor. Bom esse título, né? 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada. Só que parece que em algum momento da vida ele confundiu o que era amor e o que era pegar uma moça à força pelo pulso. O livro de memórias dele é concluído poucos dias antes da sua morte. Por pouco, o episódio fica silenciado e ninguém fica sabendo. Fica a pergunta de será, seu Neruda, que esse relato das memórias foi o único ou se foi o único relatado? Ou se foi o único caso em que o poeta força alguém e tem a consciência de que está desrespeitando, passando dos limites? Ou se teve outras vezes em que ele nem reparou que estava cometendo um crime e achou que estava só agindo como um macho alfa heterotop do século XX. Apesar de tudo, a contribuição da poesia de Neruda é válida. Eu não acho que a gente deva ignorar a obra porque a pessoa foi um criminoso, ainda mais nesse caso, em que além de poeta, ele foi uma figura que participou da cena política do seu país. Ao mencionar a obra, temos a oportunidade de reforçar o quanto algumas de suas atitudes foram erradas
e promover debate sobre outras questões importantes para além da literatura, como a condição de vulnerabilidade das mulheres pobres em países subdesenvolvidos. Se o relato de Neruda escapa à licença poética, e é bem provável que sim, dado o título de Memórias, que nos indica tratar de relatos verídicos, autobiográficos, ainda que todo relato autobiográfico tenha uma parcela de tratamento literário e criativo, mas se considerarmos o relato como uma confissão, significa que esse homem estava tão certo de que sua atitude nunca seria julgada, que não hesitou em utilizar essa memória em um livro seu, de memórias pessoais. É a certeza da impunidade de que desfruta um homem branco que ocupa uma posição na sociedade. Vamos relembrar um pouco sobre o lado politizado de Neruda. Desde a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, ele protestava contra a injustiça do fascismo. Ele já era filiado ao comunismo, então se dizia um poeta do povo. Dizia que com sua obra procurou dar ao homem o que é do homem: sonho, amor, luz e noite, razão e paixão. Polêmicas à parte, Pablo Neruda ficou conhecido como poeta do amor. E é assim que ele aparece como uma personagem de ficção no livro e no filme O Carteiro e o Poeta, em que o Neruda ficcional está exilado em uma ilha na Itália e dá conselhos sentimentais a um homem simples. O livro é do chileno Antônio Skármeta, de 1985. O filme é de 1994, do diretor Michael Radford, e aborda menos as questões políticas presentes no livro, focando na trama romântica. O livro que eu escolhi falar hoje, Canto Geral, é um poema épico de louvor à América Latina, dividido em 15 cantos, formados por 231 poemas e mais de 15.000 versos. Cada um dos 15 cantos tem um nome e é composto por vários poemas. Eu vou ler o poema Ode de Inverno ao Rio Mapocho, que é o último poema do canto 7, chamado Canto Geral do Chile Eternidade. O rio Mapocho nasce do degelo da Cordilheira dos Andes, é localizado na região metropolitana de Santiago, capital do Chile, e o nome Mapocho significa água que penetra na terra. Aparece no poema a palavra escarcha, que significa geada branca. Esse poema, como muitos do livro, fala na fome do povo chileno. É um chamado ao rio que se levante para ajudar os pobres, que desperte os homens, acorde suas sementes, que pode ser interpretado como um despertar da esperança, ou como um chamado à ação contra a miséria do povo. As temáticas de Canto Geral giram em torno de imagens da geografia chilena e dos homens latinos anônimos e os importantes para a história do país. Fala da América Latina explorada economicamente pela Espanha, dos homens que lutaram pelo fim da dominação colonial. São poemas com dimensão política, pautada na luta de classes, portanto. Canto Geral foi lançado em 1950, mas foi escrito ao longo da década de 1940, quando Neruda morava no México como cônsul. Além de conhecer profundamente o México, ele viajou por outros países da América Latina e viu a miséria do povo, o que despertou seu lado político e esquerdista. Em 1945, ele filia-se ao Partido Comunista e é eleito senador no norte do Chile, que era uma área desertificada e de extração de cobre. Nessa época, ele se aproxima de Salvador Allende, que também era senador. Em 1948, o Partido Comunista passa a ser perseguido e seus representantes caçados por um político de oposição chamado González Videla, que é o idealizador da Lei de Defesa Permanente da Democracia, que tratou de deslegitimar os ideais de esquerda. Vejam a ironia. Era uma lei que falava em defesa da democracia, combatendo o pensamento diferente. Quer dizer, contrariando um princípio democrático. Vocês já perceberam como seguidamente os políticos de direita atribuem a si a missão de defender determinado setor da sociedade?
No Chile era a democracia. Recentemente no Brasil era a família, e para isso deslegitimavam toda a configuração de família que fugisse do tradicional. Isso é uma grande hipocrisia. Neruda precisou se exilar na Argentina e depois na França, e dedicou um dos poemas de canto geral a Videla, que ele chamou de traidor do Chile. No canto 8 tem um poema de exaltação a Stalin, mas foi escrito antes que o mundo soubesse das atrocidades do ditador russo. Neruda gostava de ser chamado de poeta do povo, e uma das formas em que sua poesia se fez próxima ao povo foi pela linguagem simples, o que também era um ato político, porque rompia com a linguagem formal das elites no poder. Nas suas primeiras obras, vemos que o poeta tem inspiração mais individual, no amor e nas paisagens do sul do Chile, que compuseram a sua infância. E quando ele escreve canto geral, ele está voltado para questões do coletivo, questões políticas. Sua visão poética se abre ao coletivo. O próprio autor teria anunciado em uma sessão do Senado que seu livro, Canto Geral, teria caráter de denúncia. Vou deixar vocês com a leitura então. Fiquem bem e até o próximo episódio, com outra sugestão literária ou leitura comentada. Abraço! Ode de inverno ao rio Mapocho. Ó sim, neve imprecisa, ó sim, tremulando em plena flor de neve. Pálpebra boreal, pequeno raio gelado, quem te chamou até o acinzentado vale? Quem te arrastou desde o pico da águia até onde as tuas puras águas tocam os terríveis farrapos de minha pátria? Rio, por que conduzes água fria e secreta? Água que a alba dura das pedras guardou em sua catedral inacessível até os pés feridos de meu povo. Torna a tua taça de neve, rio amargo. Torna a tua taça de espaçosas escarchas. Submerge a tua prateada raiz em tua secreta origem. Ou despenha-te e arrebenta-te em outro mar de lágrimas. Rio Mapocho, quando a noite chega e como estátua tombada dorme sob as tuas pontes, como um cacho negro de cabeças batidas pelo frio e pela fome, como por duas imensas águias, ó rio, ó duro rio parido pela neve. Por que não te ergues como um imenso fantasma ou como nova cruz de estrelas para os esquecidos? Não, a tua rápida cinza corre agora junto ao soluço lançado à água negra, junto à manga rota que o vento endurecido faz tremer sob as folhas do ferro. Rio Mapocho, aonde levas plumas de gelo para sempre feridas, sempre junto à tua encardida ribeira, a flor selvagem nascerá mordida pelos piolhos e a tua língua de frio raspará as faces de minha pátria desnuda? Ó, que não seja isso, ó, que não seja, e que uma gota de tua espuma negra salte da lama à flor do fogo e precipite a semente do homem.